E aí, seja muito bem-vindo à TD Web Conference, um dos maiores eventos sobre transformação digital do mundo. Nesse ano a gente teve mais de 100 mil inscritos durante 5 dias. Você vai poder acompanhar 115 conteúdos gratuitos com grandes especialistas do Brasil e do mundo. Quer fazer seu evento online com a gente? É só mandar um e-mail para contato@transformaçãodigital.com. E aí pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo do TD Web Conference. Eu sou Igor Lopes, curador do evento. Vou estar aqui com vocês também, com os convidados nos mais de 80 conversas que a gente vai fazer aqui, puxando insights dessa turma toda para vocês. A conversa de agora é com o Ricardo Leite, ele é diretor-geral da BlaBlaCar no Brasil. Antes de tudo, obrigado por participar conosco, Ricardo. Eu que agradeço, Igor. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite para todo mundo que estiver assistindo. Isso aí. Bom, quem gostar dessa conversa e quiser aprofundar mais também, só seguir a gente no LinkedIn, tá aqui do lado, os nossos contatos do LinkedIn, também o nosso Telegram, que lá a gente também discute muitas outras informações a respeito de transformação digital o tempo inteiro. Mas para conversar essa conversa, quem ainda não conhece o BlaBlaCar, explica aí em linhas gerais, Ricardo, para o pessoal que ainda não usou, né? Que conhece, acho que todo mundo já ouviu falar, mas talvez muita gente não tenha usado aqui no Brasil ainda. Olha, na verdade, no Brasil a gente já tem muita gente usando, mas está muito no começo, tá? Tem muita gente que não ouviu falar, mas a BlaBlaCar é um aplicativo de caronas longa distância. Então a gente conecta o condutor que tem lugares vazios no carro ao passageiro que está indo na mesma direção e eles viajam juntos e dividem os custos da viagem e também uma experiência social dentro do carro, não é à toa que chama BlaBlaCar, né? Justamente porque eles vão conversando no carro. É um aplicativo francês, ele já existe desde 2006 e tem mais de 80 milhões de usuários no mundo e mais de 5 milhões de usuários aqui no Brasil. Como você bem disse, é bem o início do uso dele aqui no Brasil, né? Eu estava lendo algumas estatísticas, na França 50% da população já usou ou usa o BlaBlaCar, que no Brasil é 3 e pouco por cento ainda, mas esse número é crescente. O Brasil é um dos que mais avança rapidamente aí nessa curva de adoção, né? Hoje o Brasil é o país número 3 em caronas, né? E a gente é o país que mais cresce. É o país que tem o maior ritmo de crescimento. A gente está apenas da Rússia, que é nosso maior mercado hoje, e da França. Mas acredito que no final do ano, bom, talvez demore mais alguns meses aí com essa situação que a gente está vivendo agora em março, abril de 2020. Mas a gente vai chegar na França. É como eu sempre falo com bastante carinho para os meus colegas franceses, a França cabe na Bahia, então a oportunidade aqui é de fato muito maior. Exato, mas eu estava vendo até algumas reportagens de governos indicando empresas como o BlaBlaCar para conter o vírus também. Você tem menos pessoas dentro de um carro no final das contas, quando você está no ônibus ou no avião você tem mais pessoas. Isso é real? Isso chegou a acontecer em algum lugar, não? Sim, bom, a gente está recomendando, né, para quem de fato precisa viajar, né, nesse momento todos devemos, se possível, ficar em casa, mas para quem precisa viajar, que viaje com as janelas abertas, claro. Que, obviamente, coloque menos passageiros dentro do carro, a gente limitou o número de passageiros durante esse período, e sim, né, menos gente no veículo e uma circulação menor de pessoas, né?
Não é como um táxi, digamos assim, Claro. em que você entra uma pessoa, sai outra, entra uma pessoa, sai outra. Não, é uma viagem longa, você sai daqui de São Paulo para, sei lá, Curitiba, o mesmo grupo de pessoas. Vamos falar de alguns números do BlaBlaCar que eu acho interessantes também. Quando a gente fala em soluções como essa, a gente fala em economia de trânsito, economia de combustível, né? Tem uns números bem curiosos nesse sentido. Sim. Quais são as principais vantagens, né, de dar carona ou pegar carona? E a BlaBlaCar é o expoente em caronas de longa distância. O condutor, ele economiza os custos, né, como a gente já tinha falado e você mencionou agora. Então, um condutor ele economiza até 3/4 dos custos da viagem, ao dar carona. E o passageiro, ele também economiza, ele paga entre 30% e 50% menos que uma passagem de ônibus. Além de ter uma viagem mais granular, muitas vezes porta a porta. Uma coisa interessante também que os condutores nos dizem é que eles gostam muito da companhia que eles têm nos passageiros, né, para não viajarem sozinhos, e também da possibilidade de ajudar outras pessoas, né? A gente tem essa sensação positiva de estar ajudando o mundo. Eu estava vendo alguns outros números aqui também, o impacto disso em economia, só na rota São Paulo-Campinas, por exemplo, que é uma das rotas mais utilizadas, né? Vocês já economizaram 12.600 tanques de combustível de um carro popular, 1,6 milhão de toneladas de CO2 deixaram de ser lançados na atmosfera graças à eficiência proporcionada pelas caronas compartilhadas. Isso é o equivalente a uma floresta do tamanho de 730 mil campos de futebol. É muita coisa, né, quando você para pensar assim no impacto. Agora, quando se fala também em economia compartilhada, a gente pensa lá em 2008 com a crise dos Estados Unidos, foi quando a gente começou a ver esse boom de economia compartilhada com a criação de Airbnb, de Uber. Agora, 12 anos depois, a gente está vendo uma outra crise afetando o mercado de outra forma. E, no fundo, a economia compartilhada acaba sendo impactada diretamente também, né? Será que não é a hora da economia compartilhada também se reinventar? A gente está falando aqui de governos e empresas sugerindo, inclusive, o uso do BlaBlaCar, frente ônibus e aviões e tudo mais, mas as pessoas estão mais reclusas, né? As pessoas estão compartilhando menos recursos, compartilhando menos apartamento, no caso do Airbnb, compartilhando menos o carro. Como que você imagina assim, esse novo mundo pós-coronavírus, pensando em todos esses aspectos? Olha, acho que é a pergunta que todo mundo está se fazendo nesse momento, né? A gente vê isso por alguns ângulos, né? Então, assim, tem um primeiro ângulo, que é esse que você levantou, que é a questão do compartilhamento, do aspecto mais, de fato, conceitual do compartilhamento, né? Então, tem muita gente falando que vai haver mudanças profundas no comportamento das pessoas. Então, tem muita gente, por exemplo, agora se ajudando, fazendo compras no supermercado, indo na farmácia para pessoas idosas. Então, a gente acredita que essa situação está forçando a gente, globalmente, né, bilhões de pessoas, a ser mais solidário, né? E a carona é apenas uma maneira, é um expoente dessa economia solidária, né? Então, a nossa intuição é que, passado esse período, as pessoas estarão cada vez mais propensas a compartilhar, a ajudar os outros e, com isso, ganhar também, né? Ou seja, economizar os custos da sua viagem. Legal, economia compartilhada vira economia solidária também, né, de repente. A gente vai caminhando mais nessa direção. Exatamente. O termo até técnico utilizado no Brasil até chama carona solidária. Ah, tá. Esse é quando você divide os custos de uma viagem, chama carona solidária. Então, obviamente agora só é para viajar realmente se necessário, né? Se você é trabalhador no serviço essencial, por exemplo. Mas acreditamos que não somente essa questão conceitual da economia compartilhada vai se fortalecer após essa crise, mas também vai ter um aspecto muito concreto, muito direto, muito objetivo, que é o aspecto econômico. Sim. Então, as pessoas vão continuar querendo viajar, eu diria até que vão estar com uma certa ânsia de viajar e sair e ver os amigos e familiares com mais frequência, né? Hoje, 59% dos usuários da BlaBlaCar no Brasil dizem que eles veem amigos e familiares com mais frequência, por causa das economias proporcionadas pela BlaBlaCar. Então, talvez exista um movimento ainda mais intenso das pessoas buscando serviços e produtos, a BlaBlaCar é um exemplo, que permitam que eles viajem ou consumam aquele produto e serviço de maneira mais econômica. E aí, como você falou anteriormente, né, você está citando o exemplo do CO2, os números do CO2, você pode fazer isso e ajudar o meio ambiente também. Também. Então, é meio que um full circle, né? Um círculo completo.
Agora, falando um pouco de modelo de negócio, né, do BlaBlaCar especificamente, da economia compartilhada em geral. Você tem alguém que paga, divide ali os custos e normalmente as empresas pegam a porcentagem desse valor para poder, né, se manter, obviamente. BlaBlaCar ainda não está cobrando uma taxa aqui no Brasil, né? Não, no Brasil não. Devemos começar a fazer isso em breve, mas na Europa Ocidental, né, que é onde a gente nasceu, a gente já cobra já há muitos anos. E você fez uma cara, assim, provavelmente você é caridade aqui no Brasil. Qual é o modelo de negócio aqui? Exato. O modelo de negócio é eu mesmo, então a gente em algum momento vai cobrar uma taxa para a utilização do serviço, cobrar uma taxa em cima da carona, mas a gente não pretende fazer isso por enquanto. Então, como a gente estava falando antes, o nosso potencial de crescimento ainda é muito grande. Então, assim, se você parar para pensar que a gente tem uma penetração na população que é relativamente baixa, mas como o Brasil é gigantesco, né, então já são mais de 5 milhões de usuários, a gente chegou nessa marca de 5 milhões em agosto do ano passado, agora já bem mais, né? E continua crescendo muito rápido, tá? Pra você ter uma ideia, a gente está num ritmo de crescimento de dobrar, né? Então a gente compara um certo mês ao mês equivalente do ano anterior, então a gente está praticamente, de novo, esquecendo agora esse período que vivemos mas a gente está dobrando em relação ao ano anterior, faz 1 ano e meio, basicamente. Legal. Então, como existe esse efeito de rede, né, em inglês o pessoal chama de network effects. Quanto mais condutores, mais passageiros. Quanto mais passageiros, mais condutores. E vai virando essa bola de neve, esse ciclo virtuoso. A gente está com um crescimento estável, não um volume estável, né? É um ritmo de crescimento estável. Bom, é isso. Então, as perspectivas aqui do Brasil são bastante positivas. Mas esse é um pouco do modelo da economia compartilhada mesmo, né? Assim, existe muito subsídio para que as empresas dominem outros mercados, cresçam em outros mercados, e a partir daí você começa a trabalhar mais dados também, e aí você começa a trabalhar não um controle do mercado, mas tipo um domínio também é difícil falar, mas assim, como você começa a dominar cada vez mais mercados e a partir daí você começa a trabalhar o seu negócio da forma como ele deveria ser, né? Cobrando e tudo mais, enfim. Mas tem aquela coisa de dar uma coisinha, dar aquele experimento de graça para depois conseguir ganhar o dinheiro em cima da base. Então, faz sentido, só que quando você pensa no nosso modelo de negócio, não é exatamente isso. Eu acho que você tem como você enquadrar isso de maneira um pouco mais positiva, que é o seguinte: não é que a gente dá um experimento, o usuário experimenta e depois... tem um pouco disso, mas para que a BlaBlaCar, para que um serviço do estilo da BlaBlaCar funcione, ele precisa ter uma massa crítica muito grande dos usuários dos dois lados. Muitos condutores e muitos passageiros. Então, se você está em, Ribeirão Preto e você quer ir para São Paulo, vamos lá, qual foi a última vez que eu ofereci uma carona para a BlaBlaCar? Eu fui para Poços de Caldas, fui para um casamento. Então, suponha que você quer ir para Poços de Caldas e você precise sair às 9 da manhã, ou entre 9 e 11, e só tem uma pessoa saindo às 8, ao meio-dia, já não serve para você. Então, se tiver uma pessoa saindo, vai ser difícil de fazer esse encontro. Se tiver 2, já dobra a probabilidade. Se tiver 3, já aumenta a probabilidade. Então, nesses últimos 4 anos e meio, a gente vem aumentando as probabilidades, não só em combinações de cidades, tá? Mas também pensando em bairros dentro da própria cidade. Tá. Então, da última vez que eu fui de passageiro, eu fui para Santos, saindo de São Paulo, eu moro na Vila Mariana, e eu saí praticamente da porta de casa. No metrô, a pessoa me pegou aqui. Então, o ponto é que a gente precisa crescer até um certo patamar para a gente conseguir gerar valor para o usuário, e aí, quando a gente gera valor, a gente pode cobrar, porque a gente está gerando valor. Sim. Entendeu? Faz sentido que um serviço como a BlaBlaCar, um marketplace como a BlaBlaCar, espere para cobrar. Porque no início do serviço, no início de 2015, no final de 2015, quando a gente chegou no Brasil, a gente não gerava valor para o usuário, porque é muito difícil fazer esse encontro, entendeu? Sim. Então, só para terminar, é isso. Não é o freemium, né? É de fato você ter essa massa crítica e conseguir gerar valor para o condutor e passageiro. Exato, mas é meio que o natural da economia compartilhada. Quando o Uber chegou no Brasil foi a mesma coisa, né? Subsidiaram motoristas para ter aquela história do que vem antes o ovo ou a galinha, né? Precisa ter os motoristas, subsidiamos os motoristas para que quando alguém tiver que buscar um Uber, tenha algum carro perto dele. É basicamente a lógica da economia compartilhada, no final das contas. Agora faz sentido, e agora multiplica isso por milhares e milhares e milhares de rotas, né? Então, assim, falando em termos econômicos, digamos assim, o mercado Floripa-Porto Alegre
é um. O mercado BH Montes Claros é outro. O mercado BH de Divinópolis é outro. Cada um desses mercados tem uma curva de oferta e demanda. Se a pessoa está saindo de BH para Montes Claros, cara, e você quiser ir descer de BH para São Paulo ou para Guarapari, não tem esse encontro. Então a gente precisa dessa massa crítica que a gente falou agora há pouco, e milhares e milhares e milhares de rotas. Então, por isso que demora um pouco, entendeu? E para vocês, como você está explicando, deve ser ainda mais difícil, né? Porque, voltando ao caso da Uber, começa a trabalhar regiões da cidade, começa a trabalhar bairros. Como que vocês trabalham assim para ir crescendo essas rotas? Vocês investem em algum espaço específico, alguma região específica do país, ou abriram a porteira e vamos lá, todo mundo? Um pouco das duas coisas. Então, a gente sempre focou, né, nos primeiros 2, 3 anos da empresa aqui no Brasil, na região sul e sudeste, e a gente, meio que de propósito, meio que também como consequência da disposição geográfica das cidades aqui no Brasil, criou-se uma concentração, né, nas grandes cidades. Então, onde tem mais carona? Curitiba, Joinville, BH Montes Claros, Porto Alegre, Caxias, Porto Alegre, Santa Maria. Então, a gente vai investindo no sul e sudeste, nas grandes cidades, foi crescendo, né? O Nordeste começou a crescer de maneira orgânica. Legal. Então, quando chegou no final de 2018, assim, sem zero interferência nossa, a gente não fez nada. Alguém ouviu falar que eu passou para um, que passou para outro, que viu alguma coisa na imprensa. Já no final de 2018, quase 7% da atividade já estava vindo no Nordeste. A gente já começou a investir no Nordeste para catapultar. Exatamente. O Nordeste começou a crescer de maneira orgânica, baseado no boca a boca, ou imprensa, alguma coisa que alguém viu. Hoje, para você ter uma ideia, quase 90% dos usuários vem de boca a boca. Tá? No Brasil. 90%? Quase 90%, Quase 100% dos usuários novos vem de boca a boca. Legal. Nosso NPS, eu não sei se você, enfim, é uma métrica que você conhece ou acompanha, mas ele é quase 80. Então, ele é muito alto, as pessoas de fato recomendam muito. Né? Enfim, então a gente começou uma primeira onda no Sul e Sudeste, grandes cidades, Nordeste, grandes cidades, e agora a gente está começando, a partir de 2020, uma terceira onda, que é uma onda nas cidades menores. Né? Então, tem muitas cidades hoje no Brasil, muitas rotas. Um exemplo que sempre me vem à cabeça é Campinas de Ubatuba, por exemplo, que não tem conexão direta de transporte público. Então, se você está em Campinas e quer ir para Ubatuba, para a praia, você precisa ir para São José dos Campos ou para São Paulo, e aí pegar uma segunda condução lá. E a carona, ela permite justamente essa granularidade, você conectar qualquer lugar com qualquer lugar. E para catalisar isso, a gente precisa fazer um marketing específico, que a gente está começando a aprender ainda. Então, agora, no final de 2019, no início de 2020, a gente fez nossa primeira grande campanha regional. A região que a gente escolheu foi o Noroeste Paulista. Então, Rio Preto, Araçatuba, Marília, Bauru, meio que do centro para o Noroeste, justamente para acelerar o crescimento nas cidades menores. Então, é uma resposta longa à sua pergunta, mas sim, a gente consegue direcionar, né, o nosso investimento de marketing, mas existe ainda um curva de aprendizado de como ser 100% exato nisso. Legal. E como que fica a questão da legislação? Assim? A gente sabe que em alguns países existem os lobbies que facilitam a realização de alguns negócios. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem cidades com faixas exclusivas para ride sharing, né? Carros que têm carona também. Aqui isso ainda não existe, mas seria algo super positivo também em cidades como São Paulo. Como que você vê esse tipo de iniciativa? Como que isso acontece na prática? É uma excelente pergunta. A gente recentemente acabou de contratar nosso primeiro gerente de relações institucionais, nosso gerente de políticas públicas, e um dos grandes objetivos dessa pessoa é justamente isso, é fazer isso que você acabou de mencionar acontecer. Sejam faixas exclusivas, sejam vagas exclusivas para quem tem 2 ou 3 pessoas no carro. No próprio Senado Federal, em Brasília, existe um programa que chama Carona Solidária para os funcionários do Senado Federal, em que existem vagas exclusivas para quem não vai sozinho de carro. Então faz todo sentido, né? Então, como tem muitas externalidades positivas, muitos benefícios, sejam ambientais, econômicos ou sociais, da carona, e de novo, eu estou falando da carona como conceito. O BlaBlaCar é apenas um aplicativo de carona, né? No caso, em termos de longa distância, único. Então, sim, a gente tem como um dos objetivos para esse ano, mais para o final do ano,
ter algum tipo de piloto, algum tipo de incentivo público, naturalmente sem desembolso do poder público, para as caronas. Legal. Outra questão, match de interesses também, questão da confiança, né? Como que é garantida a confiança dentro dos carros também? Se ter mulher viajando só com mulher, ou pessoas que têm o mesmo interesse, gostam de ouvir determinada rádio. Como que é feito esse match também? Claro que quanto mais oferta você tem, mais possibilidade você tem de fazer o match com a pessoa ideal, né? Mas hoje, como ele acontece? É uma excelente pergunta. Então, em geral, as pessoas me falam, mas eu vou entrar no carro de um estranho, vou dar carona de um estranho, dar carona para um estranho. O que é legítimo, né? Só que é uma preocupação que se baseia numa premissa não inteiramente verdadeira, porque antes da viagem, você consegue não somente saber com quem você vai viajar, mas escolher com quem você vai viajar. Então, o condutor oferece a viagem com alguns dias de antecedência e fica lá. O passageiro faz a busca, escolhe o condutor ou a condutora que mais lhe convém, pelo perfil, pela origem, destino, horário, faz o pedido e o condutor tem a opção de dizer sim ou não e de escolher também com quem vai viajar com ele. Né? Então, é uma escolha mútua, baseada no cadastro, foto, nome, perfil, documentação verificada, etc. E também nas avaliações. Né? Então, ao final da viagem, existe uma avaliação mútua. Então, ao contrário dos aplicativos de transporte individual, existe uma avaliação do condutor para passageiro e vice-versa, com um destino, com um comentário. E aí você fala se a pessoa foi pontual, foi simpática, se dirigiu bem, e essa informação fica lá disponível no perfil público. Então, se você nunca me viu na vida, mas vê o meu perfil, modéstia à parte, é bom, perfil completo, perfil bom, boa nota, você, acredito, confiaria em mim para viajar comigo, porque você viu que todo mundo falou de mim. Então, esse é o grande ponto. Era a discussão que surgiu também no início de Uber, no início de Airbnb, né? Acho que as pessoas estão mais acostumadas com esse tipo de coisa hoje também. Sim, mas tem um longo caminho a trilhar. O fato da gente ter a maioria dos usuários vindo de boca a boca, ele é uma causa e uma consequência. O que eu quero dizer é que, por mais que a gente faça propaganda, a gente explique como funciona, por que é confiável, etc., nada supera a recomendação de um amigo ou familiar. Então, é natural que as pessoas entrem através dessas recomendações, entendeu? E, além disso, né, você mencionou esse exemplo, existe uma funcionalidade que chama Só para Elas. Então, se a mulher quiser viajar somente com a mulher, ela pode também. Tá? E é isso. E aí, por final, a gente tem uma equipe, né, de suporte. Se tiver algum tipo de divergência, algum tipo de problema, a gente está lá por trás. Não é um aplicativo totalmente solto, obviamente. A gente está lá fazendo uma interação forte, né? A gente está uma intermediação forte entre o condutor e o passageiro para garantir a confiança. Ricardo, para terminar a nossa conversa, assim, uma outra questão. Acho que quando o Uber chegou, causou muito incômodo com os taxistas, os casos mais clássicos, né? Quando a Airbnb chegou, causou um grande desconforto com a indústria hoteleira. Vocês estão indo para outro caminho também, assim. Lá na França, vocês têm uma empresa de ônibus, né? Vocês compraram uma empresa de ônibus. Aqui vocês estão vendendo passagens de ônibus para aumentar também a lotação dos veículos. Como que vocês chegaram nessa conclusão? Por que vocês estão resolvendo trabalhar dessa forma? E você acha que em algum momento as empresas de ônibus podem começar a se incomodar com o BlaBlaCar também? Excelente pergunta. Sim, então hoje a BlaBlaCar, para simplificar no início, né, você perguntou o que era, e eu falei sobre a carona, se não é complicar demais, mas a gente está deixando de ser um aplicativo de carona e já somos, na verdade, uma plataforma multimodal. Né? Então, se você, passageiro, quer viajar de ponto A para ponto B, longa distância, terrestre, a gente quer ter a opção para você. Legal. Né? Então, aqui no Brasil, obviamente, esse é carro e ônibus. Lá na França, na Europa Ocidental de modo geral, carro, ônibus e trem. Né? E aí é até curioso, na verdade, como surgiu isso. Surgiu numa greve, né? O meu chefe, né? Hoje ele é diretor financeiro da BlaBlaCar, lá na França. Ele gosta de falar que os franceses, fazer greve na França é esporte nacional. E como é que eles fazem? Eles fizeram em 2018, eu sempre fazem mais ou menos assim, eles fizeram em 2018 uma greve de transporte nacional que tinha um calendário. Então, olha, a gente vai nos próximos 3 meses fazer uma greve e a gente vai trabalhar terça e quinta, mas não vai trabalhar na quarta. Então, assim, tinha um planejamento completo da greve. Né? E quando acabar, começa outra. Exatamente.
E aí, o que aconteceu? Não tinha opção de transporte para as pessoas no país inteiro. A carona era a única maneira de viajar. E a BlaBlaCar fez uma campanha, faz um apelo para os condutores oferecerem carona, vamos oferecer carona, vamos ajudar os outros para viajar, né? E aumentou, o volume do BlaBlaCar explodiu, mas não foi suficiente. E aí, nessa época, surgiu a ideia, vamos então, vamos colocar uns 3, 4 ônibus nessas rodas aí e ver o que acontece. E deu certo. E aí, desde então, a gente foi fazendo estudos, vendo como a gente ia fazer isso na Europa, vendo como fazer isso no resto do mundo. E como você mesmo falou, na Europa a gente tem nossa própria empresa de ônibus, chama BlaBlaBus, ou BlaBlaBus, como eles chamam lá. E aqui isso não faz sentido, porque já tem, enfim, centenas de empresas estabelecidas, com uma série de assentos vazios nos ônibus. Mas tem outra questão também, né? Que uma empresa não pode invadir o espaço da outra. Ela tem o domínio sobre aquela linha e, de repente, aparece um BlaBlaCar fazendo o mesmo itinerário. Isso, sim, dependendo lá atrás, existia essa discussão também com o transporte clandestino, né? Então, como não cair nessa mesma discussão, né? Então, mas isso deve mudar no Brasil, tá? Então, começando pelo transporte interestadual, deve haver uma abertura. Então, o que deve acontecer nos próximos anos no Brasil é um aumento do nível de competição nas rotas, o que deve levar a uma queda, né, no preço médio, o que deve levar ao aumento da demanda. Somando-se isso a novas ferramentas de venda online, incluindo, por exemplo, um QR Code para você embarcar direto no ônibus, que já é realidade em muitos estados, a gente acredita que o mercado de ônibus no Brasil, que vem caindo nos últimos 10 anos, né, muita gente comprando carro, avião cresceu muito nos últimos 10 anos, esse mercado vai voltar a crescer e a distribuição vai ser primordialmente online. Então, a demanda deve aumentar no mercado de ônibus, o mercado de ônibus deve voltar a crescer e a penetração da distribuição online deve aumentar também muito rapidamente, né? Então, é por isso que essa é a nossa tese principal aqui para a entrada no mercado de venda de passagens de ônibus do Brasil, somando-se também ao fato de que o nosso crescimento no Brasil ele é engargalado pela oferta, não pela demanda. E as empresas de ônibus elas têm problemas com demanda. Então, eles têm assentos vazios. Então, assim, é um casamento que faz muito sentido. Não tá fome com a vontade de comer aí. Exatamente. Perfeito. Ricardo, mais alguma coisa que você gostaria de falar a respeito desse momento, da economia compartilhada, coisas que a gente não abordou aqui? Não, acho que a gente abordou os principais tópicos. A gente já tem, hoje somos a maior plataforma de transporte de longa distância terrestre no Brasil, mas ainda temos muito potencial para crescer, apenas o início. E aí o último pensamento para finalizar com relação ao compartilhamento, naturalmente, eu tenho meu viés, mas eu diria que hoje em dia, e você citou os dados do CO2, né, da economia do CO2 no início, a gente é meio que obrigado a compartilhar, né? Não faz sentido você ter uma caixa de aço de 1 tonelada, que é o automóvel, parada a maior parte do tempo e circulando na estrada com uma pessoa só quando cabe 5. Tá? Então, eu acho que essa é a minha mensagem final. Seja pelos impactos comportamentais dessa crise, seja pela ficha cair com relação à mudança ambiental, em algum momento a gente vai, de fato, todo mundo está conscientizado que a gente não é que é apenas conveniente e bom compartilhar, mas é meio que nosso dever como cidadãos do mundo. Certamente. Bom, quem quiser experimentar, quem ainda não experimentou, quiser experimentar, é só baixar a BlaBlaCar nas lojas de aplicativos. Quem quiser continuar essa conversa, só chamar a gente no LinkedIn, né? Tanto o meu quanto o do Ricardo, os links estão aqui do lado. Ou também deixar pergunta no chat aqui. Qualquer coisa, tem ainda o Telegram. A gente está lá também durante todo o evento compartilhando mais informações. Ricardo, é isso. Muito obrigado pela participação. Eu conversei aqui com o Ricardo Leite, diretor-geral da BlaBlaCar no Brasil. Valeu demais, cara. Muito obrigado, Igor. Abraço.
Neste momento, sabemos o quanto é importante fazer a nossa parte. O coronavírus ameaça nossa saúde, empresas e empregos. E em meio a tantas dificuldades, é preciso solidariedade e união. Queremos preservar empregos, continuar a atender a população e manter investimentos. Porém, gostaríamos de fazer mais. Para isso, precisamos do apoio de todos, especialmente daqueles com poder para tomar decisões. CNC, federações, SESC, SENAC. Trabalho a favor do Brasil.